torcedor santista, como vocês estão? 100% bem, não estamos, né, por conta de mais uma derrota e principalmente mais um jogo onde nós não conseguimos a vitória, né? Vamos falar aqui a entrevista coletiva do Carille. Ele explicou algumas tentativas, né, principalmente mudança no esquema tático do Santos, jogando com o Felipe Jonathan um pouco mais avançado, praticamente ali como um ponta, mais um homem no meio de campo. Então a gente vai explicar um pouco sobre como foi essa entrevista do Carille, né? Separei alguns trechos, depois vamos comentar em cima, principalmente de como foi essa partida do time do Santos, né? Só para a gente falar aqui, o Santos teve mais de 60% da posse de bola, mais um jogo onde tivemos, né, mais vezes com a bola em nosso domínio. Tivemos 19 chutes, sendo apenas 3 em direção ao gol. Já o time do Juventude, das 6 finalizações, 3 acabaram entrando. Então, fica aí essas estatísticas e agora vou colocar algumas respostas do Carille na entrevista coletiva. Acho que foi até uma respostas bastante coerentes do Carille. Tenho a mesma leitura em alguns aspectos. Então, confere aí, depois a gente volta analisando não só a entrevista do Carille, mas também essa derrota do Santos para o Juventude. Confere aí. Sim, nosso primeiro tempo foi muito bom. Além de ser seguro, a gente agrediu, chegou com finalizações, com cruzamento, tudo que a gente esperava do jogo, com finalizações de média. E a única bola que foi no nosso gol, infelizmente a gente tomou um gol. E aí a questão da confiança começa a aparecer um pouco também por essa sequência. No segundo tempo a gente continua no campo adversário, a gente continua propondo o jogo, buscando o gol, buscando o empate. E mais uma vez na bola aérea a gente acaba sofrendo o segundo gol. E aí é claro que a gente se perdeu na partida. É algo que quando eu cheguei tinha muita preocupação da bola aérea. Trabalhei muito, nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu já trabalhei muito a questão da bola aérea. Infelizmente aconteceram os gols, passa também um pouquinho de concentração, de percepção do que vai acontecer no lance. Agora o que? É continuar trabalhando, porque a gente sabe que bola parada decide jogo e hoje ela foi decisiva. A questão ofensiva, que eu não tive tempo de trabalhar nos 3 primeiros jogos que trabalhei, que fiz aqui pelo Santos. E essa semana, como eu tinha dado uma segurança muito legal ao sistema defensivo, claro que eu trabalhei, mas priorizei mais a parte ofensiva e hoje o resultado ela foi bom na questão de criação, na questão de chegar, de finalizar e terminar. Mesmo no primeiro tempo, com bolas ali com o Léo, uma de cabeça, uma com o pé que ele antecipou na frente, finalizações do Jean, do Marinho, primeiro tempo nosso também a gente criou situações do que esperava do jogo, o segundo tempo foi mais ainda na questão ofensiva. Nesse momento a gente tem que falar pouco, trabalhar muito, passar mais confiança para esses atletas, continuar trabalhando a parte ofensiva para que eles ganhem confiança no treino, para que essa bola entre no jogo. A partir do momento que essa bola entrar, e tem que ser o quanto antes, tenho certeza que eles vão ter mais tranquilidade e mais calma para terminar as jogadas. Além dos trabalhos, a gente vai ter que achar o ponto ideal para que esses jogadores não se sintam mais pressionados e com isso prejudicar mais o dia a dia, prejudicar o jogo e prejudicar também as partidas. A gente vai ter que achar o ponto ideal. Vou me reunir muito com a minha diretoria na apresentação, com a minha comissão, para a gente achar o ponto certo de como atacar esses jogadores, de como, para que a gente não perca eles na questão psicológica, na questão de se perder e perder a confiança. Perder a confiança, as coisas ficam mais difíceis ainda. É o ponto que eu vou ter que atacar junto com o clube, junto com a psicóloga que nós temos lá, e não deixar de fazer os trabalhos de campo para que essa vitória venha o quanto antes. Além da vitória, procurar jogar bem também. Então a questão de rendimento hoje, ela foi muito boa em boa parte do jogo, com posse de bola, com muito mais finalizações, com tudo mais. Precisamos reverter isso em resultados e ter mais atenção ali na questão defensiva, nesses detalhes aí que a gente tinha passado e tinha trabalhado tudo. O que chamou a atenção do jogo do Ceará, e por isso a escolha de colocar mais um meio-campista, para que a gente tivesse mais controle do jogo, ficar mais com a bola, trabalhar mais a bola, entrar no campo ofensivo. No jogo contra o Ceará, nós chegamos algumas vezes, só que com poucos jogadores na área. Então, a partir do momento que você entra no campo ofensivo e trabalha mais a bola, você chega com mais jogadores na área, e isso aconteceu hoje. Era a ideia, e a ideia funcionou muito bem no primeiro tempo. Não sofremos, mesmo tendo um meio de campo mais móvel, mais de jogo, e o Camacho eu conheço muito bem, pode fazer o segundo e tem feito um primeiro, mesmo sem ter esse meio de campo com um marcador, a gente conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu bloquear as ações do adversário.
mais do que você ter um marcador, é como se marca. E esse entendimento foi muito legal ali durante o jogo. Aconteceu a falta, aconteceu o gol. Fora isso, a gente não sofreu, né, nada no primeiro tempo, principalmente. Depois do segundo tempo vem o segundo gol, e aí a gente tenta ser mais ofensivo, tenta buscar mais o jogo, colocar jogadores mais à frente, né? Mas a questão de ter um jogador marcador, que eu gosto desse jogador e não ter, é a questão como que o melhor marcador de um time é o sistema. A partir de que todos entendam essa forma de marcar, eu não vejo a necessidade de ter um jogador característico só de marcação. Tem dado uma resposta boa nesses jogos. No jogo contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, tive que jogar com o Balieiro improvisado, um monte de mudanças, 14 jogadores fora, e a resposta em cima de tudo isso, ela também não foi ruim, né? Então agora é questão de nos fecharmos, de nos falarmos pouco e trabalhar muito. Preencher melhor o meio de campo, com o Jean, com o Camacho e com o Carlos, para que a gente ficasse mais com a bola, e a gente ficou muito com a bola. Dando essa liberdade para o Felipe chegar com o cruzamento. O Felipe termina bem as jogadas. O Felipe é um meia de origem, já jogou como meia também, inclusive aqui no Santos, em outras ocasiões, em outras oportunidades. E a ideia foi essa, a gente ter mais jogadores chegando por dentro, mais próximo do Léo Batistão e do Raniel também contra o Atlético. Eu senti eles muito isolados nos 3 primeiros jogos. A ideia era essa, de ter jogadores por dentro encostando mais. E falando disso, do que a gente esperava nessas questões, o nosso primeiro tempo foi muito bom, né? Jogando no campo adversário, dificultando as ações de transição ofensiva do adversário. Então, assim, a gente teve um resultado muito legal do que esperava. Faltou atenção aí na questão da bola que a gente tinha passado, que a gente tinha treinado e que a gente tem que continuar trabalhando. Tem para destacar, né, inicialmente, dessa partida contra o Juventude, eu faço uma leitura bem parecida com a do Carille em relação ao que foi o primeiro tempo do Santos e também o segundo tempo, né? E uma coisa que eu gostei da fala do Carille é que ele também tem uma análise de que, de uma certa forma, o psicológico do Santos, a confiança está um pouco abalada. Isso, para mim, foi nítido, né? O Santos começou bem o primeiro tempo, estava, sim, fazendo finalizações, estava tendo mais posse de bola, mas aquela posse de bola que a gente sempre cobra aqui, né? Que vire chances claras de gol. O Santos poderia ter saído com o primeiro tempo, até mesmo com uma vitória, 1, 2 gols, mas a bola custou a não entrar. E aí o Santos acaba, né, tendo uma falta para o time do Juventude, uma falta que nem foi tão perto da área assim. E aí, numa falha do Palha, né, que ele não consegue acompanhar a cabeçada do jogador do Juventude, a gente acaba tomando o primeiro gol. E tomando o primeiro gol, aí eu sinto que a confiança dos jogadores meio que foi um pouco afetada, né? Aquela sensação de que, nossa, estávamos bem próximo do gol, e aí quem faz o gol é o Juventude. E no segundo tempo, o Carille não voltou, né, com substituições logo de cara, logo de início, e o Santos tentando fazer alguma coisa e não dava certo, né? O time do Juventude também parando bastante o jogo com faltas, um pouquinho de cera, né? Encostava no jogador do Juventude, ficava um tempo ali parado, enfim. E aí tomou o segundo gol, mais uma falha também de posicionamento do Palha, que deixou o jogador do Juventude que, né, ter uma estatura mediana, digamos assim, praticamente não teve trabalho algum para empurrar a bola para dentro do gol. E o terceiro gol, né, foi um gol de contra-ataque, o Santos já estava totalmente já assinado a derrota, não estava mais no esquema de 3 zagueiros também e acabou tomando o terceiro gol. Mas essa questão que o Carille falou também, né, durante a coletiva, que utilizou esse período, essa semana livre, para trabalhar principalmente a construção ofensiva do Santos, imagino que deu um pouco certo, né? Deu um pouco certo no sentido de que finalizamos mais, só que não deu certo porque não fizemos o gol. Então, né, meio a meio. E a questão defensiva também, né? O Santos precisa melhorar essa questão defensiva. Vinha muito bem nos últimos jogos, fazendo boas partidas, né? O time do Santos funcionando bem com os 3 zagueiros, até mesmo contra o Ceará, eu falei que foram os destaques da partida. Só que hoje tivemos falhas individuais que, mais uma vez, custaram 3 pontos para o Santos, né? Se nós estamos, inclusive, nessa situação, muitas dessas vezes por conta de falhas individuais. Ou era lateral que falhava, ou era zagueiro que falhava, né? Alguém acabava falhando e o Santos acabava sendo derrotado. E é uma situação que preocupa.
né? O Santos eu vejo que tenta agora criar, pelo menos hoje tentou criar algumas questões. Defensivamente, o Santos estava conseguindo neutralizar até que bem o time do Juventude, mas aí tomou um gol e tudo foi por água abaixo, né? E acaba sendo uma situação que preocupa, porque quando a gente não tem confiança, já está com a confiança abalada, essa situação acaba um pouco mais prejudicando isso, né? E outra questão que ele falou também sobre o porquê que ele jogou com mais o meio-campista, ele falou que ele queria preencher mais o meio-campo e também aproximar os jogadores do Santos, principalmente com o Batistão. Hoje o Batistão, no primeiro tempo, até que foi um pouco mais participativo. Já no segundo tempo, teve uma certa queda, né, de desempenho. Aliás, o time todo teve uma queda de desempenho. E também explicou o porquê que ele escalou o Felipe Jonathan, exatamente por conta disso, né, para tentar preencher mais o meio-campo do Santos. Sinceramente, em relação ao Felipe Jonathan, não gostei dessa estratégia. Se quer jogar com um jogador mais avançado, fosse com o Lucas Braga, que estava voltando de suspensão, o Marcos Guilherme, o Ângelo, enfim, você precisa ter jogadores mais incisivos, você precisa fazer gols. O Felipe Jonathan, eu tenho a sensação que o único recurso que ele consegue apresentar dentro de uma partida é cruzamento. Ele até que fez alguns cruzamentos interessantes, algumas chances de gols do Santos, que levou perigo, mas fora isso, ele é um jogador pouco incisivo, né? Não agride tanto o time adversário. Eu acho que o Santos precisava de um jogador assim. Poderia ser o Lucas Braga, até mesmo o Marcos Guilherme, ou o Ângelo, enfim. Não teria feito essa aposta com um Felipe Jonathan mais avançado, praticamente como um ponta. Pará, mais uma vez, eu acho que ele poderia ter avançado mais, principalmente jogando com 3 zagueiros, que ele não tem essa responsabilidade de ser mais defensor, né? Ele poderia ir mais para o ataque, em alguns momentos também, essa questão da confiança, Pará às vezes passando a bola mais para o lado, às vezes recuando a bola, então precisa ser um pouco mais incisivo. Teve um lance, até mesmo, que o Pará mesmo foi um pouco mais incisivo e o Santos quase acabou fazendo o gol. Então é isso, as melhores chances do Santos de finalização ocorrem pela linha de fundo. Então, os jogadores, principalmente quem está ali pela ponta, os meias, né, o Pirani faz isso bastante, precisam ir mais à linha de fundo, oferecer mais essa opção ao time do Santos. Em relação ao meio-campo, que eu queria comentar aqui, eu comentei durante a live e vi que algumas pessoas também tinham esse mesmo pensamento, é que não dá para Jean Mota e Sanches jogarem como titulares do time do Santos. Jean Mota é um jogador que faz tempo que não joga bem, mas faz tempo. Não é um cara que vai ser o armador do time do Santos. O Sanches também não é essa função. O Sanches nunca foi armador de nenhum time que ele passou. Só que o Sanches tem uma questão. Não é que o Sanches, que eu não quero que o Sanches jogue mais pelo Santos. Não, longe disso. Mas é um jogador que, na minha visão, pode render mais no segundo tempo. Ele cansa muito rápido. E para um time que precisa criar bastante, né, para servir melhor os nossos atacantes, não dá para o Sanches, aos 30 do primeiro tempo, já está cansado. Não dá. Hoje ele ficou muito tempo dentro de campo, bem cansado. E, de uma certa forma, né, o time como um todo acaba sentindo e acaba tendo uma queda de rendimento. Eu, Nájila, para o próximo jogo contra o Fluminense, teremos uma semana aí, colocaria Jean Mota no banco, colocaria Sanches no banco, e o meu meio-campo seria Pirani e Zanocelo, né? E o Camacho ali como um primeiro volante. Esse seria meu time. Precisa fazer alguma coisa, né? Precisa dar um novo ar para esse time do Santos. Em relação à lateral direita, se o Madison não tiver condições, precisa pensar, até mesmo no Marcos Guilherme. Quem acompanha sabe que eu não sou favorável a improvisações, mas acho que o Marcos Guilherme pode ser até mais interessante jogando, visando o meio-campo do Santos, né, para preencher esse meio, do que o Pará. Porque defensivamente nós temos ali a nossa linha com 3 zagueiros, que consegue conter bem os avanços, né, já que o Pará não é um cara defensivo, então coloca o Marcos Guilherme, até mesmo contra o Ceará, ele até que fez desarmes no finalzinho, quando ele estava na função do Pará, e principalmente também olhar para o lado esquerdo. Será que dá para dar uma chance para o Moraes? Será que mantém o Felipe Jonathan? No meio, como eu falei, essa mudança, né? Colocaria o Pirani e colocaria o Zanocelo, porque precisa de algo novo. Precisa. Entendo que o Carille está tentando conhecer o time, teve uma semana agora de treinamento, sim, mas sinto que ele vai
tentando observar aonde cada um se encaixa melhor. Espero que para o jogo contra o Fluminense a gente consiga uma resposta interessante. Teremos uma semana aí. Ainda é um jogo sem torcida, né? Mas vamos torcer para que o Santos consiga essa vitória. Só para mostrar como está a tabela de classificação, deixa eu colocar aqui. O Santos agora está a uma posição do Z4 e teve um resultado interessante para o Santos, que foi a derrota do Grêmio, né? O Grêmio acabou sendo derrotado, o Grêmio está com 22 pontos, tem jogos a cumprir, né? Tem jogo contra o Atlético Mineiro e também contra o Flamengo para cumprir, que estão atrasados, mas o Grêmio, se tivesse vencido o Atlético Paranaense, teria colocado o Santos na zona de rebaixamento. Então, o Grêmio acabou perdendo, o Sport também perdeu para o Fortaleza, Chapecoense também acabou perdendo, o América Mineiro empatou com o Flamengo, São Paulo também acabou empatando, né? E até o momento que eu gravo este vídeo, o Atlético Goianiense está empatando com o Cuiabá. Mas o que interessa mais para a gente aqui é esses aqui, ó. Acho que é do São Paulo para baixo, né? São Paulo para baixo são times que, de uma certa forma, correm risco de entrarem no Z4. E quais são os próximos jogos do Santos? Como eu falei, vai pegar o Fluminense, depois pega o São Paulo, o Fluminense na Vila Belmiro, São Paulo no Morumbi, e depois o primeiro jogo com torcida na temporada, o jogo contra o Grêmio na Vila Belmiro, né? É um jogo que duas equipes que estão desesperadas e provavelmente próximas aí ao Z4 até a realização desse jogo. Era para o Santos ter vencido, né? Resultados, como a gente tinha até falado em outros vídeos, resultados que poderiam ser interessantes para o Santos, até que alguns foram, né? O Grêmio não acabou vencendo, o Sport não venceu, o América poderia ter perdido, mas empatou, pelo menos não venceu, mas era para o Santos ter vencido e para a gente, né, tá gravando esse vídeo respirando um pouco mais fundo. Agora a situação começa a se preocupar, né? O Santos não venceu o Bahia, o Santos não venceu o Ceará, agora também não venceu o Juventude, então adversários diretos ali do Santos que acabaram, que a gente acabou não conseguindo essas vitórias, né? Esqueci de falar também, né? O Bahia também acabou sendo derrotado pelo Inter, né? O Bahia, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Mas é isso, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa partida, o que você mudaria em relação à escalação desse time do Santos. Me conta o que você achou da entrevista coletiva do Carille após essa derrota para o Juventude. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é aquilo, né? O Santos não está numa fase muito boa, está numa fase péssima, que a bola literalmente não entra, mas a gente está sempre aqui falando, né? É sempre bom a gente falar de Santos e fortalecer o clube, independente da situação, e sempre estaremos aqui, nas boas e nas más. Um grande abraço para vocês e espero que o Santos agora aproveite essa semana, mais uma semana livre, para conseguir colocar a casa em ordem e, quem sabe, vencer no próximo jogo. Um grande abraço para vocês.